Arro, aqui é Selene Djekat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Vocês estão prontos para a nossa 45ª aula do curso de runas? Se você está chegando aqui agora, dá uma olhadinha no card que eu estou deixando afixado. Por quê? Porque a gente está no final do curso, então você precisa pegar toda a história, né, para não pegar no meio do caminho. Então corre lá, estou deixando o card aqui. Na primeira aula eu explico como é que você precisa fazer, caso você tenha interesse em adquirir uma das apostilas ou todas as apostilas e, por consequência, o certificado do Instituto Águia Dourada desse curso. Então corre lá, depois você volta aqui. Bem, na nossa 45ª aula, a gente vai aprender uma sequência chamada Yggdrasil. Bem, esse é um ótimo método de leitura, no qual tiramos 9 runas e montamos a estrutura dos 9 mundos. Primeiro, coloca-se a runa no meio de Midgard, o reino dos humanos, representando o consulente. As outras ordens de colocação podem ser variadas. Bem, Midgard vai representar a pessoa que está procurando o conselho ou a situação presente, a questão por si própria. Jotunheim, ou reino dos gigantes comuns ou gigantes da montanha, por se localizar numa montanha, também é reino de outros seres mitológicos como Trolls, é o pano de fundo, a história, memórias e contexto da pessoa ou da questão. Lúthalfheim, ou Alfheim, é o reino dos elfos de luz, representando a razão e o intelecto, a visão intelectual e concepção, o mapa intelectual. Svartalfheim, ou reino dos elfos escuros, representa os sentimentos, instintos, motivos e a força que está dirigindo, e também pode descrever a persona. Vanaheim é o reino dos Vanir, dos deuses da natureza. Representa a companhia, os relacionamentos e o entorno. As relações espirituais com o Fylgja, que é um ser ou espírito sobrenatural que acompanha a pessoa em conexão com seu destino ou sorte. Podem ser reveladas aqui também como suas relações terrestres e sexuais. Vanaheim também pode descrever o futuro e as sementes que semearam no presente. Asgard, o reino dos Aesir, os deuses mais relacionados a assuntos de caráter social, ideais e objetivos. Helheim, o reino de Hela, dos mortos, onde são recebidos aqueles que morrem sem glória, seja mortos por doenças ou por já terem a idade avançada, representa o inconsciente, os medos, os sonhos e os instintos escondidos. Muspelheim, ou reino do fogo, é onde residem os gigantes de fogo, representa as forças dinâmicas e ativas por trás de algo, o que faz alguém expandir para fora e continuar. Niflheim, ou reino de gelo, é onde residem os gigantes de gelo, representando as forças que retardam as coisas e que trazem foco. Caso surja na tiragem um desequilíbrio entre Niflheim e Muspelheim, há o risco da pessoa se queimar, por Muspelheim ou estagnar por Niflheim. De acordo com os mesmos princípios, os outros mundos também estão equilibrados em pares. Os sentimentos, equilibrando Svartalfheim com o intelecto de Lúthalfheim. Os ideais e o superego de Asgard equilibrando com o inconsciente de Helheim. O futuro fértil de Vanaheim com o passado de Jotunheim. Midgard é o centro, e qualquer equilíbrio eventual ou caos podem ser revelados nos mundos ao redor. Um exemplo. Quero uma visão geral do meu momento. Começamos a leitura pela runa Raido invertida, representando o reino de Midgard, a consulente. Aqui vemos que ela se sente sem direção, por isso sua jornada e seus projetos não avançam. Ela pode estar se sentindo estagnada, mas seu íntimo mostra que ela anseia por movimento, por mudanças. Mas quanto mais forte segurar as rédeas da carruagem, de maneira metafórica, vemos menos balanço para ela seguir a jornada. É preciso que ela não seja tão rígida, mas tão pouco permissiva.
Equilíbrio é a chave, e para isso será também preciso abandonar a zona de conforto, a insegurança e confiar nos seus dons e talentos. Caso precise aguardar um pouco devido a algum obstáculo que demanda mais tempo para que seja resolvido, a consulente deverá ser aconselhada que não deixe que esse atraso venha desanimá-la. Ela está no caminho certo, só precisa aguardar um pouco, ter um pouco mais de paciência. Erroas invertida representa o reino de Jotunheim, o reino dos gigantes e dos trolls, e sinaliza que a consulente está sem direção justamente por estar estagnada, presa a crenças limitantes do passado, ao medo, à insegurança, e essa estagnação faz com que ela seja atropelada pelo tempo, porque o tempo está passando e ela continua na mesma, parada, sem energia, sem criatividade. É preciso que ela pare, pense, que faça uma análise imparcial sobre a vida dela, para que ela venha identificar o que precisa ser mexido, o que ela precisa abandonar para trás antes de seguir na jornada, mas dessa vez seguindo o rumo certo. Ansus invertida representa aqui Vanaheim, o reino dos Vanir, e está claro aqui que o que impede o fluxo de troca com seus relacionamentos em geral é que a comunicação dela com as pessoas não está acontecendo com um bom fluxo, trazendo falta de informação, de compreensão, de entendimento, de altruísmo, trazendo mentiras, segredos, falsidade, grosseria e falta de paciência. A consulente precisa ser aconselhada aqui a ter cuidado com conselhos. Não pode confiar em todos que a cercam, que querem o bem dela. Ela precisa ter mais cuidado com quem fala sobre a sua própria vida e sobre o que pode dizer às pessoas que a cercam. Ouvir é melhor do que falar. Também precisa entender que não deve dar espaço para que tomem decisões no lugar dela. E por último, mas não menos importante, a aprender com os próprios erros. Para equilibrar o passado com o futuro, é necessário que a consulente equilibre os aspectos de Erroas invertida com Ansus invertida, seguindo com amizades que querem seu crescimento na sua jornada. Algis representa o reino dos elfos de luz. Então a orientação é que a consulente use o intelecto e a razão para se proteger e resolver os seus problemas, seja com outras pessoas, seja consigo mesma. As ideias irão surgir, e muito provavelmente também irá surgir o seu despertar espiritual. É imperativo que ela separe um tempo para cuidar de si mesma antes de querer cuidar dos outros. Uma coisa de cada vez. Svaltavheim, o reino dos elfos escuros, é aqui representado pela runa Nalgis. A consulente não toma decisões claras e diretas, pois se sente insegura no momento. Ela sabe que existem obstáculos e não sabe como agir nesse momento. É preciso que ela analise o impacto desses obstáculos e ver se alguns deles são criados por ela mesma. Neste caso, são mais fáceis de resolver, né? Caso contrário, que ela possa fazer do limão uma limonada e aprender a ser mais madura, resiliente. Algumas coisas são necessárias na nossa vida, mesmo que a gente odeie. Então pode ser necessário cortar algumas coisas, situações, relações, para que ela siga o seu caminho sem maiores interferências, descrenças e negatividade. São tempos difíceis, mas necessários para o crescimento dela. Para equilibrar Alfheim e Svaltavheim, é preciso que equilibre Nalgis e Algis, usando a inteligência para fazer os cortes propostos e não ser injusta com quem não tem nada a ver com isso. Hera representa Asgard, o reino dos Aesir. O objetivo da consulente é finalmente colher os frutos de seu esforço. Após tempos duros de provação e obstáculos, ela sente-se merecedora e não vê a hora de colhê-los. Entretanto, é preciso que saiba que resultados levam tempo. Não podemos colher frutos sem que se complete o ciclo de crescimento da semente plantada. Então ela precisa perseverar, continuar a cuidar de seus projetos, nutrir-se com conhecimento geral do que está acontecendo no seu entorno, para na hora certa poder colher. E então, continuar a plantar boas sementes e a cuidar delas para que as colheitas que seguirão sejam ainda melhores. A runa Isa está em Helheim, o reino de Hela, o reino dos mortos, e mostra que a consulente está com seus sonhos estagnados. Sua vida não anda, ela não consegue o movimento que deseja, mas é preciso
que ela deixe o gelo derreter para colher as sementes plantadas, representadas por Hera, para que ela possa aproveitar isso melhor, porque agora nada cresce. Agora o conselho é para que ela aproveite o tempo para meditar, estudar, trabalhar o crescimento em outras áreas, seja ela espiritual, acadêmico, mas muito possivelmente essa parada forçada tem a ver com processos espirituais, que a consulente de repente não estava dando a atenção devida e foi forçada a parar para poder fazer isso. Ela vai ter que fazer de uma forma ou por outra, né? Seja através do amor ou da dor. Uruz invertida representa Muspelheim, o reino do fogo, e alerta a consulente para estar atenta quanto a oportunidades disfarçadas de perdas. Então, o que ela pensa que não vai dar em nada pode ser uma boa oportunidade de resolver as questões pendentes em sua vida. Ela pode deixar com que, ou melhor dizendo, ela não pode deixar com que experiências negativas ou dolorosas tirem a sua energia e que venham impedi-la de buscar o crescimento que tanto almeja. Neste caso, é preciso explicar à consulente que a morte é necessária para nutrir a vida. Então, tudo que se vai agora, que ela precisa deixar para trás na vida dela, sejam as falsas amizades, sejam projetos que não deram certo, irão trazer sabedoria para ela renascer das cinzas, assim como uma fênix, nutrida e mais forte. Por fim, Manás invertida representa Niflheim, o reino de gelo. A consulente não enxerga o que ela precisa no momento, pois sua mente está nublada pela ilusão causada por ela mesma. Egoísmo, teimosia, isolamento. Então, ela precisa identificar os gatilhos, né, que são gerados, seja pelo elitismo, teimosia, agressividade, insegurança ou tudo isso junto, para que ela venha buscar a cura. Ao se isolar, ela não consegue identificar as oportunidades. Sabemos que ela pode estar cercada por falsas amizades, mas nem todo mundo é assim, né? Então basta ela identificar sobre o que ou com quem comentar sobre a sua intimidade, como a gente já falou aqui. A mágoa e a arrogância são os piores inimigos da consulente. Tiram totalmente o foco do objetivo que ela possui. O equilíbrio entre Muspelheim e Niflheim, ou de Uruz invertida com Manás invertida, vai ser obtido fazendo uma triagem, né, com quem ela pode confiar ou não. Ela vai precisar pensar a respeito disso. Como de costume, eu finalizo divulgando o Animal Totem Oracle Deck, que é um oráculo de minha criação, composto por 150 cartas de animais, com a medicina dos animais totem, dos animais de poder. E este livro, onde você vai encontrar as 300 interpretações para essas 150 cartas, além de uma sequência inédita criada por mim, desenvolvida para autoconhecimento e para cura. Então, se você deseja adquirir uma cópia, aqui no link na descrição do vídeo você vê como é que você faz e não perca a chance de adquirir esse oráculo. Ele é transformador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e deixa aqui seu comentário. Caso você ainda não está inscrito no canal, eu te convido para se inscrever agora. Ativa o sininho para não perder nada. Então, até a próxima. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.